A área de várzea de um rio é sua grande defesa contra o assoreamento. Hoje a gente vai ver áreas de alagamento ao longo do rio Uruguai, no trecho que separa o Brasil da Argentina. Você está no Geografia Topzera e vamos embarcar nessa viagem. Na última aula sobre o rio Uruguai, a gente chegou até esse ponto aqui, quando ele separava o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. A partir de agora, a gente vai acompanhar ele do ponto de vista de ver as áreas propícias a alagamento, já que o Google traz essa informação para nós ultimamente. Você vai ver nessa parte que suas matas ciliares são muito preservadas. Essa área aqui é a região do Parque do Turvo, que é uma área muito turística. Nessa parte aqui, o rio Uruguai, ele é comprensado, ele é posto numa fenda, então ele fica bem espremido, tá? É uma característica dele nessa parte, formando aí o salto do Yucumã, que atrai muitos turistas. Então, a partir do momento que ele vai passando pelo Parque do Turvo, você vai ver que ele tem a sua mata ciliar muito preservadíssima. Na sua originalidade, não tem alteração humana, principalmente na parte do Brasil. Então, aí está a importância da preservação. Pois bem, vocês vão ver alguns rios chegando ao rio Uruguai, alguns de seus maiores afluentes, rios que a gente já estudou ao longo das aulas sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul. Bom, é óbvio que essas regiões aqui do rio Uruguai vão ser suscetíveis a alagamentos. O que a gente percebe? A gente percebe logo de cara que tem muita mata ciliar destruída, que a mata ciliar em alguns pontos ela praticamente é inexistente, fica só um filete ali, dividindo espaço com as áreas destinadas às atividades primárias, como agricultura e pecuária. Esse rio, então, ao longo do seu caminho, vai estar separando o Brasil da Argentina. A gente vai percebendo que ele vai passando por áreas muito alteradas, então não tem preservação quase que nenhuma, até mesmo nos seus afluentes. O máximo possível do espaço é ocupado. Então, é um rio muito longo nessa parte, porém, a gente tem que saber que as áreas ao longo das margens são destinadas principalmente às atividades rurais, bem como acontece com seus afluentes, então a sua vegetação é muito alterada. A maior parte do percurso é isso, pessoal. A gente vai vendo uma área bem devastada, a gente vai vendo uma área que predomina as atividades rurais, a gente vai ver afluentes e mais afluentes chegando. Então, o que a gente começa a encontrar? Muitos municípios, muitas áreas urbanizadas suscetíveis a alagamentos no rio Uruguai, como por exemplo Porto Lucena. Aqui você já vê as imagens atualizadas do Google com os alagamentos de abril e maio. Indo mais adiante, se vocês olharem aqui perto de Porto Lucena, que tem muito alagamento, vocês vão ver que um dos afluentes do rio, que vai acontecer literalmente, a área rural ali, foi tomada pela água, que é no caso que o rio Comandaí, que a gente já estudou isso aqui. Indo adiante, a gente vai ver mais áreas alagadas, aqui mais um afluente. Então, essas áreas próximas aos rios são muito utilizadas, né, para o cultivo do arroz. Bom, aqui tem outra cidade suscetível ao alagamento, que é Porto Xavier. Enfim, saindo aqui, seguindo o percurso do rio, a gente vai percebendo que os afluentes vão chegando, que os afluentes vão aumentando o fluxo de água, a gente vê uma presença menor de usinas hidrelétricas nessa parte. O rio Uruguai está descendo o relevo e está ficando cada vez mais plano. E o que a gente tem que perceber? O rio Uruguai também causou ali seus alagamentos, principalmente na confluência com muitos dos seus afluentes.
Em outras áreas o Google não mostra para nós, mas pensem bem. Onde é que eu vou ter risco de alagamento? Bem perto do rio Uruguai, bem perto dos afluentes dele, como é o caso aqui do rio Icamaquã, porém é um rio com pouca ocupação urbana. O que vai acontecendo além disso? Eu vou percebendo pouca mata ciliar, a gente chega aqui num dos principais municípios, um dos maiores municípios em taxa de urbanização que estão ao longo do rio Uruguai, que é o município de São Borja, que também sofre constantemente com a elevação do nível do rio Uruguai, tendo em vista onde está a parte urbana, que está muito perto das margens do rio Uruguai, literalmente quase dentro do rio. Saindo de São Borja, uma das principais cidades da região, o rio Uruguai ele vai seguindo aquela rotina, pouca mata ciliar preservada, muita área destinada à produção rural, que a gente encontra mais um dos seus afluentes. Vejam que são inúmeros afluentes e aqui no rio Butuim tu vê uma grande área alagada, um grande banhadão. O rio Butuim é um dos rios que são afluentes do rio Uruguai, porém imagina agora vocês se toda essa área aqui fosse urbanizada. É uma área muito ruralizada, vejam suas margens como estão alagadas. Indo adiante, vejam, é muito afluente. É muito rio chegando, é muito arroio chegando, áreas muito suscetíveis aos alagamentos. Mais outra afluente aqui até com meandro abandonado, para vocês verem a dinâmica dessa bacia, que é uma bacia hidrográfica, uma das maiores do Brasil, uma das mais importantes, visto que o rio Uruguai, junto com o Paraguai e o Paraná, vão formar a bacia Platina. Olha agora a situação de Itaqui. Percebam, a parte urbana de Itaqui, assim como a de São Borja, está literalmente às margens do rio Uruguai. Itaqui sofre muito com os alagamentos. A gente já vê outro afluente do rio Uruguai e veja a quantidade de área suscetível a alagamentos. Então, assim, ó, morar perto de um rio é muito complexo, para não dizer complicado. Eu tenho desde municípios pequenos a municípios com uma quantidade maior de população como São Borja e Itaqui, sofrendo as consequências dos alagamentos provocados pelas grandes chuvas ao rio Uruguai. O rio ele está seguindo seu percurso, ele está seguindo sua vida. O problema é que as suas margens também foram ocupadas de forma irregular, tanto pelo espaço rural quanto pelo espaço urbano. Mais um afluente aqui, o rio Ibicuim, outro rio que a gente já estudou, e segue o fluxo de suas águas. Veja que quantidade enorme de afluentes que o rio tem. E cada afluente que vai chegando, vai levando mais água. Então, é só vocês raciocinarem. Se eu tenho um rio gigantesco, com um monte de afluentes, esses afluentes receberam muita água da chuva e aumentaram o seu fluxo de água, seu nível, a sua quantidade, toda essa água vai chegar ao rio Uruguai e o rio Uruguai vai sair do seu leito e vai ocupar as suas áreas de várzea. Então aqui eu tenho outro município que também sofre com a elevação do rio Uruguai, que é o município de Uruguaiana. Então tem São Borja, tem Itaqui, municípios gigantescos com uma população muito grande que foi muito atingida pela elevação do nível do rio Uruguai. Pois bem, o rio Uruguai segue seu fluxo. Vejam que lá na parte de Santa Catarina a gente não via muitas cidades às margens do rio Uruguai. Agora, nessa parte que divide o Brasil e a Argentina, o negócio muda. Tem municípios gigantescos que foram, sim, atingidos pelos alagamentos, principalmente São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Certo, pessoal? Por fim, o rio Uruguai ele vai parar de fazer a fronteira entre o Brasil e a Argentina neste ponto. Veja aí outro rio, o rio Quaraí, que a gente já estudou também. Só vocês olharem aqui, vai separando. Olha a pontinha do Rio Grande do Sul ali. Ele vai separar agora no seu
restante de caminho, o Uruguai e a Argentina, que vai ser a última parte sobre esse rio poderosíssimo que é o rio Uruguai. Certo, galera? Se inscreve no Geografia Topzera. Um abraço e até a próxima aula.